E aí, gente, tranquilo? Então, aqui com mais um podcast pra vocês, de uma conversa descontraída, né? Ou uma conversa de bar, né? Como o famoso filósofo já disse, né? Que a gente não pode dizer o nome aqui, senão a gente pode ir de base, né? O canal, né? Quem conhece sabe, né? E hoje eu não estou sozinho, estou com meu amigo Tário. E aí, Tário? Novamente aqui, né, filosofando, pensando, usando o cérebro com esses filmes extremamente, digamos, não complexos, mas, digamos, filmes que exigem um pouco mais da gente, né, do que o normal. Mano, é que a gente é de Solo Leveling, tá ligado? Tipo, a gente é da fã de Solo Leveling. Estamos nessa jornada filme cults, não, né? Porque que a gente usa cults, esse povo xinga a gente, né? Vamos falar esses filmes cultos, né? Filmes pra pensar, né? Filosofar sobre a vida, né? Não, e a gente, cara, nosso padrão é solo leveling pra baixo, entendeu? Então qualquer Nossa. coisa mais inteligente que solo. Não, tô brincando. A gente entende os filmes complexos, né? Mas é que a gente não é muito na nossa praia, né? Conversando aqui, tu falou, mano, e se a gente começar a assistir filmes que fogem dos nossos padrões de ver normal? E é legal também ver isso, pra gente entender por que esses filmes são, tipo, tão cultuados. Tipo, tantas pessoas gostam. Ou tantas pessoas vão Deus porque falam que, tipo, não entendeu, sabe? É legal de ver essa dualidade, sabe? Exato. E a gente tá pegando também muitos filmes que a gente nunca viu, né? Até agora. Teve no Uhum. canal alguns filmes que nós já foram vistos. Perfect Blue, o Rob já tinha visto Perfect Blue. Teve outro também que tinha visto, já que foi o. Qual foi o outro que tinha visto? Foi, ó, o Shuri Tsubaki, Perfect Blue e Tenchi no Tamako, são esses três. Então. Aí a gente já tinha um certo conhecimento sobre esses filmes, né? Esses, a partir de agora, eu acho que quase nenhum a gente vai ser totalmente no escuro, praticamente. Isso. Assim, gente, tem um filme que é Lost Media que um dia, que a gente não vai falar o nome, que um dia esse daí vai sair, mas vai ser um especial, tá? Que, tipo, deu uma dor de cabeça tremenda pra gente gravar ele. Então, esse é Lost Media e ninguém vai, e, tipo, ninguém sabe, mas eu falo que até o final do ano esse vídeo sobre esse filme sai, tá? Mas a gente não citaremos nomes aqui por enquanto. Daremos um jeito, cara. Isso, daremos um jeito de falar sobre o filme. É isso. Irmão, qual é o filme da vez, né? Cara, o filme da vez já falamos de um filme do Satoshi Kon, né, que foi Perfect Blue. Agora é um dos que todo mundo gosta, que de fato, tipo, o segundo, terceiro melhor, que é Seinen Joyu ou Millennium Atrix para os americanos, né? Tá, o filme é sobre o quê? O filme basicamente é sobre uma senhora que quer fazer um documentário sobre a vida dela. E essa senhora, ela aparentemente tem uma doença. Ao passar do filme, a gente descobre que uma das coisas que ela tem é amnésia. Ela tem. Eu não sei se daria para dizer que ela tem Alzheimer, né? Eu não sei se esse seria o termo. Não é claro. O que é claro é que a mente dela já não funciona da mesma forma, então ela tem esse problema. E ela aparentemente quer fazer esse último filme da vida dela, para deixar registrado antes dela partir, né? Porque ela percebe que a saúde dela já não é tão boa. Uhum. E a partir daí ela contrata um diretor e um produtor, e o diretor ele era um grande fã dela no passado, acompanhou muito a jornada dela como atriz e que está disposto a gravar. E com o passar do tempo a gente vai descobrindo mais e mais sobre a vida dela e até de certa forma junto, né, com essa protagonista, porque ela mesmo não se lembra de alguns detalhes da vida dela e a gente vai sendo levado cada vez mais a fundo disso conforme a trama vai se passando. Dá para também ressaltar aqui, né, que o filme ele tem várias mensagens muito claras, né, que ele quer passar, mas diferentemente das outras obras que a gente consumiu, eu acredito que esse filme ele tem um objetivo muito fixo da mensagem que ele quer passar e muito fixo sobre o significado daquilo que os simbolismos do filme representam, né? Eu acho que esse filme ele não tenta deixar a gente interpretações mais subjetivas. Acho que ele vai direto ao ponto. E até dá para dizer, né, que esse filme eu acho até que ele se permitiu ser inspirado por outras tantas obras que tratam sobre a velhice, sobre doenças que chegam com a idade, sobre guerras no geral também. Mas eu acho que ele também serviu de inspiração para outras obras. Eu acho que posso citar mais recente, assim, algo que me lembrou muito enquanto eu assistia foi Father, né? Que é um filme que ganhou muitos Oscars ali com Anthony Hopkins, inclusive recomendo ver, que também fala sobre isso, fala sobre um senhor que tá no processo de ele descobre que tem Alzheimer e tá num processo onde ele tem que lidar com essa doença ao longo da vida dele. Eu senti que os cortes desse filme são muito semelhantes aos cortes de The Father, porque são cortes confusos, onde em dados momentos a nossa protagonista ela tá
sentada na mesa, conversando com uma pessoa, aí do nada corta a cena pra ela do outro lado da mesa, confusa com o que tá acontecendo. Aí daqui a pouco ela lembra de um cara de um jeito, esse cara aparece na tela de um jeito, mas daqui a pouco corta pra ele diferente. A mente dela já não funciona da mesma forma, ela confunde eventos, troca lugares das coisas e a gente é levado nessa confusão junto com a edição do filme. Então, é uma forma muito interessante da gente se colocar no lugar da protagonista e entender o que ela tá passando, né? Tanto que chega um ponto no filme onde a gente até fica bastante confuso, na verdade, com o que tá acontecendo. A gente não sabe mais que parte que era a atuação dela e que parte que era a vida dela de fato, né? E isso se confunde porque a própria também não sabe. E aí chega um determinado ponto onde ela tem um colapso mental ali no filme mesmo, no tempo atual, né? De tanta confusão mental que ela tá passando enquanto tenta falar sobre a vida dela. Mas é uma coisa que ela tá disposta a passar, já que ela tem o objetivo de deixar registrado isso. E essa parte meio que confunde muita gente. A minha visão é assim, tipo, ela foi contando, tipo, detalhadamente o que tava acontecendo no filme, aí como, tipo, o cara era muito fã dela, ele meio que falou... Aí ele começou, tipo, mostrou ele nas cenas que ela falava. Ele era o... dirigia caminhão, ele era o espadachim... Ele sempre tava nas cenas das lembranças da ator. E isso ajuda muito o filme a ser muito dinâmico. Porque se fosse só uma conversa entre os dois, ele perguntando e ela respondendo, ia ser muito chato. Então, fazendo isso, o filme fica muito dinâmico e muito divertido de ver. Chega um determinado ponto em que a gente começa a entender o que o filme quer passar, né? Porque o filme, eu sinto que ele vai desenvolvendo as coisas e naturalmente a gente vai começando a entender qual que é a ideia, né? Porque a gente, começa com uns cortes meio estranhos, do nada ela tá na guerra, daqui a pouco ela não tá mais na guerra, aí daqui a pouco aparece um estúdio, daqui a pouco corta pra vida dela e a gente começa a ficar um pouco confuso, né? Tá, mas o que o filme tá querendo trazer? E conforme o tempo vai passando, a gente percebe que essa confusão mental que tá acontecendo tem a ver com a própria protagonista que passou muito tempo atuando em diversas produções diferentes, mas que ao mesmo tempo viveu uma época de guerra e por isso essas experiências se confundem com as experiências audiovisuais que ela teve, ao mesmo tempo que ela também estava em busca de uma pessoa, né? É que fez uma promessa com ela, entregou uma chave para ela, um amado dela, né? Para que eles eventualmente se encontrassem novamente. Então ela também estava em busca dessa pessoa. E ao longo do filme ela vai se ligando nisso, vai lembrando desse tipo de coisa. Acho que até dá para citar um pouco, né? Acho que tá pro Hobbes falar um pouco da ideia, né? Da chave, dela ter uma chave e do plot dela se encontrar com esse cara, né? Porque a gente tem esse é um tema que a gente só começa a entender mais pro final. É assim, na minha visão, ela encontrou esse cara, só que ao longo do tempo ela foi esquecendo o rosto dessa pessoa. E no final do filme começa a ter vários takes, ela perseguindo essa pessoa. Depois a gente descobre que a pessoa que ela tentou encontrar foi morta por causa que o Japão estava passando pela época de guerra, né? E essa pessoa foi torturada e foi morta porque ele era contra o governo da época. Então, o que significa que ela estava correndo atrás de uma pessoa que já tinha ido embora, que já morreu. E ela vai tentar buscar também essa pessoa na vida seguinte, igual até a cena que ela tá numa nave indo pra outra dimensão, outro lugar, que ela vai tentar ir atrás dessa pessoa até pós-vida, sabe? Ela descobre que ele foi morto numa guerra, né? Isso. E o homem que o executou, que também já havia é, visto ela anteriormente, já havia feito maldades com ela, ele se mostra arrependido, né? E entrega para ela uma carta desse amado dela explicando essa situação. E eu não sei se de repente por causa do Alzheimer ou por causa de um estresse que ela possa ter tido pós-traumático, um negócio assim, ela esqueceu desse detalhe de que ele tinha morrido e de que ela queria encontrar ele. Ela só lembrava que ela estava atrás de alguém. E aí, com o tempo, ela vai lembrando que, na verdade, quem ela perseguiu todo esse tempo já estava morto e que essa chave que ela tinha com ela era mais uma lembrança do que necessariamente algo prático para ser usado, né? Então, ela começa a perceber essa situação toda e vai aprendendo a lidar com esse luto conforme o tempo vai passando, conforme o filme vai se desenrolando, como uma forma de aceitação da vida dela. Eu acho que até esse cara que aparece explicando, pedindo desculpas, né, por tudo que ele fez na guerra e tal, ele aparece numa cena, se eu não me engano, se eu não estou enganado, numa cena de guerra lá no, acho que mais ou menos no meio, barra começo do filme, né? Onde a gente não sabe muito bem o que tá ali é atuação e o que é vida real. E justamente por isso que eu saquei que eu acho que o filme misturava acontecimentos reais da vida dela com cenas que ela gravou. E outros acontecimentos que eram muito traumáticos para ela, eu acho que ela começou a acreditar que fossem um filme.
né? Que fizeram parte da carreira dela de atriz. Então eu acho que essas coisas foram se confundindo na mente dela propositalmente. E aí Uhum. no fim a gente descobre mais ou menos, não tudo, mas a gente descobre mais ou menos as coisas que eram irreais por conta da atuação dela. E o que, na verdade, de fato aconteceu. Então, eu acho que esse é o tipo de filme que, quando a gente revê, a gente vai sacar melhor. Ah, não, isso aqui é verdade. Não, isso aqui não aconteceu. Isso aqui era um filme. Isso aqui já não é. Porque a gente já vai ter o contexto do significado geral da coisa. Mano, o Satoshi Kon é um puta diretor, cara. Eu assisti Perfect Blue e Silent Joyuki. Isso lembra um pouco Perfect Blue, né? Esse negócio de ser uma atuação. Esse filme brinca muito. O que é real e o que é ficção. E isso é muito legal, porque chega da parte da guerra. Você não sabe se ela tá atuando ou não, porque tem muitos takes. Tá mostrando em guerra normal. E do nada troca pra um estúdio de gravação. E você não sabe se é real ou não, ou a mente dela tá brincando com ela pra tentar amenizar os traumas que ela teve no passado de guerra e de perder o amado também. E esse filme também critica muito o tradicionalismo japonês, que tem a menina, só que antigamente, né, criticavam na época que foi lançado aqui. Tinha a menininha bonitinha e ela queria casar com uma pessoa, só que a família dela obrigava ela a casar com outra pessoa, sabe? Vale salientar que esse filme foi feito em 2001, 2002, se não me engano, né? E ele representa uma senhora de idade dos anos 50, onde ela era jovem nos anos 50. E, novamente, uma época de guerras, uma época onde as coisas eram diferentes, especialmente no Japão, ainda mais no pós-guerra, né? Que teve, a reconstrução do Japão. E ele mostra, e ele tem todo um contexto histórico ali no meio. Acho que se você conhece um pouco sobre história japonesa, ou se você sobre tradicionalismo, vai absorver melhor a mensagem que ela quis passar nesse sentido. Isso são mensagens secundárias, não é a mensagem principal do filme, tanto que se não for pego, se você não entender o contexto geral, não tem problema, não vai prejudicar a tua experiência. Mas engrandece se a gente entende essa situação. Então, assim, para mim, essa confusão mental que o Satoshi Kon gosta de fazer, ela é legal pra gente ficar ligado no filme. E, assim, eu sinto que os filmes, as obras do Satoshi Kon, elas são feitas para serem revistas. Uhum. E quando tem uma segunda experiência, essa segunda experiência também ser única de alguma forma, já que tu já tem um contexto geral da coisa. Então eu acho isso genial. E além do que, o filme também traz consigo uma velhinha que parece um fantasma no meio da obra, isso não é explicado, né, explicitamente quem é essa velha, por que ela tem essas aparições do nada. E a gente entende, pelo menos a minha interpretação foi essa, né? Que é a representação do Alzheimer dela, né? Que acaba afetando a cabeça dela. Sempre que a velhinha chega, ela esquece de alguma coisa, ela perde a memória, ela fica com a cabeça doendo. Algo acontece com relação a isso. E a velhinha parece ser justamente esse símbolo do que representa o definhamento mental dela. Uhum. Tanto que tem uma cena, inclusive, que a velha se torna a protagonista, né? Por um momento, um breve momento, e depois a protagonista volta ao normal. Isso. Eu acho que é justamente isso que o Satoshi Kon está tentando representar com ela. Essa assombração que o Alzheimer, que dela esquecer as coisas e tal. Enfim, é bastante poético, tem muita coisa que dá para tirar daí desse filme. Mas eu acho que a principal lição é justamente assim, viva a vida, né? Viva a vida sem arrependimento. Viva o máximo que você puder, porque ela fez a escolha de ser atriz porque ela estava tentando ir atrás dessa pessoa. Ela não conseguiu, mas ela não se arrepende literalmente de nada do que ela fez. Ela viveu uma vida feliz até, que ela era uma atriz. Aí depois que ela foi pra Hokkaido, ela sumiu. Ela acho que ela casou, só que ela tava atrás, só que ela, tipo, ela não se arrepende de nada do que ela fez. Ela viveu uma vida feliz como ela quis, do jeito que ela queria. Do jeito não, né? Porque ela não tinha o amor que ela queria desde o começo, mas ela viveu feliz, acho que do começo ao fim do filme, né? Ela tinha lembranças traumáticas, mas ela tinha lembranças muito positivas também da vida que ela teve. E pelo que eu entendi, ela percebeu no fim das contas que tudo que aconteceu com ela foram positivas para desenvolver a pessoa que ela se tornou no fim do filme, né? Quando ela já tá no hospital, morrendo e tal. Ela percebe que ela não se arrepende realmente de nada, que aquilo tudo que ela teve foi algo legal, foi algo positivo, foi algo que agregou para a vida dela. E que finalmente agora que ela tá indo embora, ela entende a importância disso e ela vai poder encontrar com o amado dela, né, para onde quer que ela fosse. Então, é até engraçado. Esses momentos de lucidez dela fazem a gente dar uma refletida do porquê ela queria fazer esse documentário sobre a vida dela, porque ela entendia a importância das coisas que aconteciam, mas ela queria ter alguém que pudesse ajudar ela a se lembrar de quem ela realmente foi, né? De que essa perseguição toda que ela fez
serviu como um motivador para tudo aquilo de bom que ocorreu na vida dela. Então é muito louco, né? Às vezes a gente persegue um objetivo, um sonho, mas a gente acaba conseguindo outras coisas advindas disso. Não necessariamente a gente conquista esse sonho, mas a gente trilhou esse caminho todo para chegar lá e foi esse caminho que fez a gente amadurecer e ser quem nós somos. Isso. Então o filme dá para trazer em diversas, infinitas interpretações pessoais sobre, mas eu acho que ele é muito claro da mensagem que ele quer passar, né? Vive a vida ao máximo e é assim, você tem um objetivo, só que durante esse objetivo vai ter obstáculos, só que nessa sua jornada vai ter outras vertentes, e essas vertentes vão te amadurecer, e esses obstáculos também vão te amadurecer, e quando você chegar no seu objetivo vai ser, tipo, incrível. Sabe, que você passou tanta coisa. Você vai ser, seu objetivo é conquistar daqui 10 anos. Imagina, 10 anos da sua vida, você passou por muita coisa, você amadureceu, você é outra pessoa. Então você vai olhar pra trás, caramba, mano. Eu fiz tudo isso pra chegar aqui e deu muito certo, cara. Que feliz, né? São ciclos, né? Então dá pra falar que o filme fala, aproveite sua vida ao máximo, sem arrependimento. Eu acho que dá pra gente levar pra esse sentido. Então, Tário, qual que é a sua conclusão final do filme? O que você achou do filme? Cara, tecnicamente, eu não preciso nem dizer. É uma obra-prima, né? Mais uma obra-prima do Satoshi Kon. Me encantou bastante essa forma que ele conta a história, né? Porque eu acho que, assim, é um filme que, dependendo do momento que a gente tá na vida, ele pode ser mais impactante pra nossa experiência. Eu acho que é uma obra, assim, se a gente quer ver alguma coisa pra refletir, quer ver alguma coisa mais profunda, acho que é bacana, vale a pena a experiência. Mas acho que se não tá com muita paciência, não, eu tô a fim de ver uma ficçãozinha, eu tô a fim de assistir um negócio pra relaxar e tal. Não é o tipo de filme que vai ser aprazível logo de cara. Porque eu confesso que eu demorei um pouco pra entrar no filme. Porque eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Os cortes eram muito. Eram meio confusos, porque eu não entendia o que era lembrança, o que não era, e essa era justamente a intenção do filme, né? E aí a gente começa pensando, tá, mas então vai ser só ela contando um documentário sobre a vida dela. Onde é que isso vai dar? E conforme o filme vai passando, a gente vai começando a entender que naquilo não é bem somente um documentário. Então, eu acho que, assim, assista o filme na vibe de vê-lo, na vibe que ele se propõe a ser assim. Claro que o ideal seria fazer isso com todos os filmes, mas eu acho que esse, em especial, ele tem esse gap pra gente poder, da gente entrar no filme, imergir, começar a até a gente começar a entender o significado dele. Como eu falei, a gente está sempre vendo obras de um determinado estilo. E quando a gente muda abruptamente para um completamente diferente, como é o caso, há o estranhamento, há a dificuldade de acompanhar de uma forma mais lenta, de uma forma mais calma, de uma forma mais comedida, essas obras que requerem uma atenção maior do espectador. Então, para mim, assim, quando eu entrei no filme de fato, foi quando eu entendi que eu consegui aproveitar bem a experiência. Mas, conclusivamente, cara, para mim foi muito bom. Eu acho que um dia, possivelmente, vou rever para ter um pouco de noção do que eu perdi e o que daria para trazer, para absorver de mais que o Satoshi Kon colocou aí no meio. A minha conclusão, mano, tecnicamente impecável. Eu acho que o filme do Satoshi Kon não tem erro. Perfect Blue é incrível. Parte técnica e direção, mano. O Satoshi Kon é o diretor, né? Era, né? Que Deus o tenha, né? E Seinen Joyu é outra obra de arte, tecnicamente. Não tem comparação, cara. Nem, tipo, acho que o filme hoje em dia não chega aos níveis do o que é o Satoshi Kon dirigindo o filme, cara. Também é assim, assisti o Tenchi no Tamago, Perfect Blue, Shou Tsubaki, mas dos que eu mais me diverti foi Seinen Joyu. O filme já me pegou desde o começo. O filme é muito dinâmico, mostrando a vida dela nas gravações, brincando com você o que é realidade ou ficção. Resumindo, o filme é divertido do começo ao fim, tem suas mensagens. Esse filme é de verdade, eu recomendo pra todo mundo assistir. Ele não é tão pesado igual Perfect Blue. Dá pra pegar num domingo à noite com a família e assistir sem problema, não tem nada demais. E você consegue filosofar assistindo o filme, né? Thalion, acho que foi bastante coisa, o filme foi bem legal e dá tchau pro povo aí. Isso aí, obrigado por terem assistido. Assistam mais podcasts, se vocês não assistiram os outros, assistam. Todos eles têm uma mensagem por trás, tem uma filosofia ali no meio, e é engraçado ver a nossa experiência também, porque tem filme aí que a gente teve muita dificuldade de acompanhar, né? Lá tem no Tamago. Então, tá sendo legal essa jornada. E, enfim, né? Eu espero que vocês tenham visto o filme. Se não viram, assistam, acho que não vão se arrepender. É isso, gente. Se curtirem, deixa o like, compartilhe se puder e se cuidem, galerinha.